Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. 20 milhões de reais confirmado. Flamengo põe fim em novela por Gregóry. Anteriormente, o perfil Paparazzo Rubro-Negro tinha informado que um jogador do Inter Miami teria sido oferecido ao rubro-negro. Gregóry no Flamengo? O volante Gregóry está sendo ventilado como alvo do Flamengo para a temporada. Ele foi destaque no Brasil defendendo as cores do Bahia e atualmente está no Inter Miami. Anteriormente, o perfil Paparazzo Rubro-Negro tinha informado que um jogador do Inter Miami teria sido oferecido ao rubro-negro, que está analisando a contratação. Esse atleta seria Gregóry. Ainda segundo a publicação, o atleta, de 29 anos, é agenciado por Paulo Pitombeira, mesmo empresário que cuida das carreiras de Léo Ortiz e Everton Cebolinha. Nas últimas temporadas, o agente possui boa relação com o departamento de futebol do Flamengo e poderia intermediar as conversas entre as partes para um acerto. Vene Casagrande nega Gregóry no Flamengo. Dirigentes do Flamengo negaram que tenham feito proposta por Gregóry do Inter Miami, informou o jornalista Vene Casagrande em seus perfis oficiais. O comunicador é um dos mais influentes sobre o rubro-negro. Gregóry foi alvo recentemente de Bahia, Internacional e Botafogo. Porém, os clubes não chegaram a um acordo com o Inter Miami, que não abria mão de receber quase 20 milhões de reais para liberar o jogador de 29 anos. O seu vínculo com o Inter Miami é até o final de 2025. O rumor ganhou força pelo Fla está buscando um primeiro volante para a sequência da temporada. Seria um pedido de Tite. Em 3 anos atuando no futebol americano, disputou ao todo 67 partidas e deu 6 assistências. Em março de 2023, sofreu uma grave lesão e atuou apenas 5 vezes esse ano. Gregóry no Flamengo não, mas é Léo Ortiz? Léo Ortiz está de saída do Red Bull Bragantino. Zagueiro fez o gol pelo Bragantino contra o Botafogo, SP, no último jogo e está se despedindo do clube paulista. O Flamengo volta ao Brasil na próxima semana e define contratação do zagueiro. Participação do zagueiro diante do Palmeiras nesta quarta, ainda não está confirmada. O clube está cada vez mais próximo de contratar Léo Ortiz. Pessoas que acompanham o dia a dia do Bragantino afirmam que o zagueiro já está até se despedindo dos companheiros. Considerando valores fixos e bônus por metas, a nova oferta é próxima dos 8,5 milhões de euros, 45,4 milhões de reais. O zagueiro abriu mão dos 25% a que tem direito para que o negócio seja fechado com o rubro-negro. 50% de desconto, mais barato que Luiz Henrique. Flamengo pode fechar com atacante. Depois de ver Luiz Henrique deixar o Betis da Espanha e acertar com o Botafogo, o rubro-negro continua buscando um ponta. Contratações do Flamengo. O Flamengo confirmou apenas as contratações de La Cruz e Matias Vina, anunciado nas redes sociais do clube nesta quinta-feira 25. A ideia é conseguir mais reforços. O lateral esquerdo estava no futebol italiano e desembarcou nos Estados Unidos, onde o Fla faz pré-temporada. Ele já conheceu os seus companheiros e iniciou a sua adaptação. Depois de ver Luiz Henrique deixar o Betis da Espanha e acertar com o Botafogo, o rubro-negro continua buscando um nome que seja o pontinha veloz, que Tite tanto pede pela direita. O nome que surgiu foi o de TT, ex-Grêmio e atualmente no Galatasaray, da Turquia. O rubro-negro não formalizou proposta oficial pelo jogador, mas recebeu uma ótima notícia. Flamengo tem desconto por TT. Segundo informações da imprensa turca, o Galatasaray liberaria o atacante mediante um pagamento de 4 milhões de euros, 21 milhões de reais na cotação atual. Antes os rumores davam conta que seria o dobro. O Zenit da Rússia teria feito isso e sinalizou com 7 milhões de euros, cerca de 37,3 milhões de reais. Mas ainda não houve confirmação pelo staff do atleta, que ainda aguarda possibilidades. O jogador é agenciado pelo empresário Pablo Bueno. Nos últimos 19 jogos em que esteve em campo pelo clube turco, o atacante não marcou nenhum gol e deu 2 assistências. O Flamengo não fez proposta e contato oficial pelo menos por enquanto. TT não caiu no gosto do torcedor do Galatasaray. Turque pede inclusive sua saída nas redes sociais. Renovação de Fabrício Bruno no Flamengo. A diretoria do Flamengo e Fabrício Bruno chegaram a um acordo pela renovação do zagueiro em reunião em Orlando, nos Estados Unidos, onde o clube faz pré-temporada. Segundo o paparazzo rubro-negro e Vene Casagrande, o Flamengo assinou renovação de contrato com o zagueiro Fabrício Bruno, até dezembro de 2028. O anterior era até 2025. Na mira de clubes do exterior, o jogador recebeu um aumento salarial.
O anúncio oficial será feito em breve nas redes sociais do clube. Tendência de ser na próxima segunda-feira, 29. Após o duelo entre Flamengo e Orlando City, Fabrício Bruno conversou e trocou camisa com o brasileiro Rafael Santos. Vice-presidente de futebol do clube rubro-negro, Marcos Braz se dirigiu ao vestiário do CRF. Flamengo sela acordo com Fabrício Bruno, zagueiro vai renovar por mais 3 anos. De acordo com informações do paparazzo rubro-negro, o Mengão finalizou a negociação com o zagueiro em reunião em Orlando. Mengão quer reforçar a defesa. Após fechar a contratação do lateral esquerdo Matias Vina, que estava no futebol europeu, o Flamengo foca na chegada de um zagueiro. O grande desejo da diretoria é fechar com Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. Após idas e vindas, o rubro-negro subiu a oferta pelo zagueiro, como adiantou o jornalista Júlio Miguel Neto em sua conta no X. O Mengão está otimista que vai conseguir chegar a um acordo com Massa Bruta. O zagueiro Léo Ortiz pode ter feito seu jogo de despedida pelo Red Bull Bragantino no último sábado, 7, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. Enquanto não define a chegada de Ortiz, o rubro-negro carioca assegurou a permanência do zagueiro Fabrício Bruno por mais tempo na Gávea. Segundo informações do paparazzo rubro-negro, as duas partes chegaram a um acordo para a renovação de contrato. Saiba mais do novo contrato. De acordo com o jornalista, o acordo foi fechado em reunião em Orlando, nos Estados Unidos, onde o Flamengo fez amistosos de pré-temporada. O clube da Gávea enfrentou Filadélfia e Orlando City no torneio UFC Series. O defensor tinha vínculo até dezembro de 2025 e vai ser ampliado por mais 3 anos. Ou seja, o novo contrato será até o fim de 2028. O zagueiro foi titular absoluto da equipe no ano passado. No Campeonato Brasileiro de 2023, Fabrício Bruno fez 34 partidas, sendo um destaque no sistema defensivo do time flamenguista. Ele está no mais querido desde 2022 e, antes, atuou por Cruzeiro, Chapecoense e Bragantino. Briga por titularidade vai ser boa. Apesar de ter se destacado no Flamengo no ano passado, Fabrício Bruno não tem vaga assegurada no time titular. A provável chegada de Léo Ortiz deve acirrar a disputa na zaga. Outras opções no setor são Léo Pereira e Davi Luiz. No amistoso contra o Orlando City no último sábado, 27, o treinador Tite iniciou o jogo com Fabrício Bruno e Léo Pereira na defesa. O Mengão ficou no empate por 1-1 e fez muitos testes na equipe. Com o fim dos amistosos de pré-temporada, o Flamengo volta ao foco para a disputa do Campeonato Carioca. O clube da Gávea vinha utilizando um time de garotos no estadual e soma uma vitória e 2 empates em 3 rodadas. Arrascaeta faz apelo ao elenco do Flamengo após empate com o Orlando City. Tite testou todos os jogadores possíveis no confronto contra o Orlando. Fim dos jogos nos Estados Unidos. Após a partida amistosa contra o Orlando City neste sábado 27, no Orlando City Stadium, o Flamengo encerrou seus jogos de pré-temporada nos Estados Unidos. A primeira partida havia sido contra a equipe do Philadelphia Union, com vitória por 2-0. Iniciando com um time em que aparentemente Tite utilizará como titular no Campeonato Carioca, o Mengão empatou em 1-1 com o Orlando. O grande destaque ficou por conta da atuação de La Cruz entre os titulares. O meio-campo fez uma boa partida e deixou a torcida flamenguista esperançosa para o decorrer da temporada. Seu conterrâneo Georgian de Arrascaeta também iniciou o jogo entre os titulares e com a faixa de capitão da equipe. Os dois trocaram bons passes e construíram jogadas por dentro. Palavras de Arrascaeta. Com as chegadas de novos jogadores e com uma briga cada vez mais acirrada pela titularidade, após a partida contra o Orlando City, Arrascaeta pregou que o elenco tem que ter união. O momento é importante para a gente criar um grupo vencedor, com união humana, ajudar o próximo, sentirmos como irmãos. Para ser campeão tem que ter um bom ambiente. Essa viagem tenho certeza que tem sido muito boa nessa parte, disse o meia. A gente passa muito tempo juntos, conseguimos até fazer um churrasco. Na parte física nos exigimos muito. Estamos aguentando, fazendo tudo o que o treinador pede. Nós que sairemos beneficiados, completou Arrasca. Arrascaeta, inclusive, ajudou na contratação do lateral esquerdo Matias Vina. Perguntado sobre a chegada do jogador, ele disse: ele já jogou no Brasil e demonstrou sua capacidade, que a gente pode confiar nele, ainda pode evoluir muito, declarou. Recepção nos Estados Unidos. Outra situação que impressionou a todos nos Estados Unidos foi a quantidade de torcedores flamenguistas que acompanharam o time, seja nos jogos ou nos treinos.
Arrascaeta também comentou sobre este tema. Gratidão enorme pelo carinho que temos recebido aqui e em qualquer lugar que jogamos. Sabemos da grande responsabilidade que temos, disse Georgian de Arrascaeta. O elenco do Fla ainda permanecerá nos Estados Unidos por mais uns dias, mas a tendência é que a equipe de Tite esteja em Belém para a partida contra o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca na próxima quarta-feira, 31. A equipe alternativa do Flamengo entrou em campo também neste sábado 27, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O time misto do mais querido ficou no empate de 0-0 com a Portuguesa RJ. Guilherme Arana pode deixar o Atlético Mineiro para jogar ao lado de Gabigol em clube inesperado. Guilherme Arana volta a ser especulado fora do Atlético Mineiro. Considerado de forma unânime como um dos melhores laterais do futebol brasileiro, o defensor segue atuando com as cores do Galo. Depois de sofrer uma grave lesão que o tirou da Copa do Mundo de 2022, o lateral esquerdo voltou com tudo aos gramados e encerrou a última temporada com 32 jogos disputados. Agora, em 2024, Arana já participou dos 2 jogos do Galo, mostrando estar totalmente recuperado e jogando no mesmo nível de sempre. Porém, com isso, é comum que outros clubes abram os olhos para seu futebol. Recentemente, o canhoto foi alvo de equipes como Flamengo e Corinthians no futebol brasileiro, mas acabou renovando com o Galo. No entanto, agora outra equipe aparece de olho. Isso porque, de acordo com o jornal Marca, Guilherme Arana aparece novamente na lista de alvos do Wolverhampton, tradicional equipe que disputa a Premier League. Além do defensor, outros nomes bastante falados estão na mira da equipe, incluindo Gabigol e Al-Musrati, voltante do Braga que vem sendo ligado ao Flamengo. No entanto, é difícil imaginar que algo de concreto aconteça nesta janela de transferências, visto que a mesma está prestes a se encerrar. Ainda assim, o interesse existe. Guilherme Arana está com 26 anos de idade e na carreira, além do Atlético Mineiro, soma passagens por Atalanta, Sevilha, Atlético Paranaense e Corinthians, clube pelo qual foi revelado. E você, torcedor, o que você acha de Arana jogar no Flamengo? Deixe a sua opinião nos comentários.